Eu quero falar sobre revoluções essa manhã. E eu quero que você pegue todas essas chaves que Deus vai compartilhar e entenda que elas vão ser utilizadas para revoluções em todas as áreas da sua vida que você quiser. Às vezes a nossa família ainda não foi revolucionada porque a gente ainda não parou para gastar tempo com ela. Talvez seja o teu business. Deus vai te dar visões nessa manhã que você vai falar, quer saber? Eu vou viver uma revolução nos meus negócios e eu vou viver um romper sobrenatural esse ano. Talvez seja na tua jornada de fé, quem sabe na tua identidade, mas o tema da mensagem de hoje é uma revolução está nascendo. Você pode falar isso comigo? Diga, uma revolução está nascendo. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas hoje é considerado o dia da independência dos Estados Unidos. Hoje é 4 de julho e para você que está em qualquer lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos esse dia ele é extremamente celebrado. E os americanos têm várias características que são louváveis, a gente precisa se inspirar. Uma delas é a forma como eles celebram a independência e como eles não abrem mão disso. Eles são extremamente patriotas e não abrem mão desse direito de liberdade. Então, no dia 4 de julho de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos. Nesse dia nascia uma revolução. Mas o que eu quero compartilhar com você é que todos os dias novas revoluções estão nascendo também. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero falar sobre uma perspectiva da nossa jornada de fé. Toda revolução que acontece, seja através de um herói da fé, seja através da história da Bíblia, ou seja através da nossa história, ela tem 2 pilares fundamentais. Toda revolução que acontece através de Deus, ela é pautada por visão e por fé. Você pode declarar isso comigo, só para ficar um pouco mais interativo? Diga, visão e fé. Toda revolução começou com uma visão. Toda revolução palpável hoje já foi só uma visão virtual um dia. Uma visão é algo virtual, você não é palpável, você não consegue tocar, mas você sabe que isso vai acontecer. Existe uma firme convicção em você, isso vai acontecer. Não é uma opção. Deus me mostrou algo no futuro, eu já acessei o futuro. Irmão, todo visionário é como um viajante do tempo, ele acessa o futuro e ele começa a conversar sobre coisas que viu lá na frente, no presente. É por isso que nem todo visionário é compreendido. Por quê? Porque ele desenvolveu a capacidade de passear no tempo. Ele vê coisas que daqui a 20 anos vão ser óbvias para todo mundo, mas ele antecipa e começa a construir os próximos 20 anos hoje. Você está comigo? Diga amém. Tem um provérbio oriental que diz que o melhor tempo para plantar uma árvore era 20 anos atrás. E o segundo melhor momento para plantar uma árvore é hoje. Então daqui a 20 anos, a minha filha pode correr. Não, daqui a 20 anos ela não vai estar mais correndo pela igreja, mas daqui a 20 anos, a minha filha vai ser ativada no chamado dela e viver um novo nível. Por quê? Porque 20 anos antes, nós dissemos, pai, conta com a gente para fazer parte da maior revolução, maior avivamento que a igreja brasileira já experimentou na Flórida. Então daqui a 20 anos, os nossos filhos vão colher os frutos da nossa posição. Cara, isso é muito forte. Ou vão colher os frutos da nossa omissão. Porque toda omissão também é uma posição. Olha para mim, irmão, omissão não é ausência de escolha. Omissão não é neutralidade. Omissão é uma posição. Você escolheu não se posicionar, é uma escolha. Você escolheu não fazer nada, é uma escolha. Você escolheu não semear, é uma escolha. Você escolheu não buscar, tudo isso é uma escolha. Não há neutralidade no reino de Deus. Todos os dias nós estamos construindo uma história com Deus ou nós estamos vendo alguém que está construindo. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu preciso ter esse entendimento. Um pouquinho mais baixinho, Olaf. Eu preciso ter esse entendimento. Toda revolução que está acontecendo hoje já foi uma visão um dia. A Apple revolucionou o mercado. Tem uma lenda, eu acredito que é fake essa história, mas eu acho incrível, que o Steve Jobs estava discutindo com os engenheiros sobre o tamanho do iPhone. E ele falou, dá para ser menor. E os caras falaram, não dá. Já é a 10ª reunião, a gente está aqui dizendo que não tem como. E ele falou, tem como, dá para ser menor. E aí reza a lenda que teve um pequeno atrito. Um dos engenheiros falou, todo mundo que está nessa sala tem uma formação técnica. Você está falando do que acha, a gente está falando do que sabe. E aí o Steve Jobs falou, então traz um balde de água. Trouxeram um balde de água. Ele pegou o iPhone e jogou dentro e começou a sair bolha do iPhone. Ele falou, se tem espaço para ar, dá para ser menor. A verdade é que não dá para saber até que ponto algumas dessas lendas são verdades. Mas uma coisa a gente sabe, esse cara enxergou um futuro que todo mundo achava que era impossível. Hoje é impossível imaginarmos um telefone com teclas.
Esse cara, ele precisou pagar o preço para construir algo que todo mundo achou que não tinha sentido, até que aquilo se tornasse o novo natural. Você está comigo, irmão? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Todo visionário, ele antecipa a realidade. Todo visionário, ele vê o que ninguém está vendo. E por isso ele se move de uma forma que ninguém está se movendo. Ele tem uma intensidade que ninguém tem. Por quê? Porque ele acessou o futuro. E começa a construção hoje do que ele vai viver daqui a alguns anos. Então a primeira parte que eu quero compartilhar com você é que toda revolução parte de uma visão. Você pode declarar isso comigo? Diga: toda revolução parte de uma visão. A primeira chave que eu quero compartilhar com você sobre visão, irmão, é que sempre que você receber de Deus uma visão, você não vai estar preparado para ela. Todas as vezes que Deus dá uma visão para alguém, essa pessoa não está preparada para isso. E é por isso que é uma visão e não um milagre. Quando Deus faz o milagre, Deus muda instantaneamente uma realidade. Quando Deus te dá uma visão, Ele te chama para construir junto uma realidade. Você está comigo? Me ajuda aí, Lafa, vamos junto, irmão. Eu quero pregar, irmão, vamos junto. Me acompanha, irmão. Essa é a diferença entre milagres e visão. E talvez seja por isso que a gente vê tanta ansiedade até dentro da igreja, porque Deus tem dado visões para nós, mas a gente está esperando que Ele faça hoje algo que Ele só mostrou que vai fazer lá na frente. Deus deu uma visão para Noé, mas anos se passaram entre a visão e o dilúvio. Deus deu uma visão para Davi, mas anos se passaram entre a unção de rei e o reinado. Deus deu uma visão para José, mas anos se passaram entre o sonho e a conclusão deles. Deus deu uma visão para Jesus, mas 33 anos e meio se passaram até que Ele dissesse: está consumado. Deus deu uma visão para os seus pais a respeito de você. Alguns de nós ouviram desde criança nossos pais, nossos avós falando visões a respeito de quem nós seríamos. Mas a grande verdade é que toda a visão que Deus dá não é Deus dizendo que vai fazer hoje, mas é Deus convidando a gente para fazer junto. Você está comigo? Então, há 2 anos atrás, essa igreja nasceu. Começou a ser uma visão para a gente. Hoje eu tenho sonhado e compartilhado com vocês sobre uma expansão na costa. Alguns já entenderam, já pegaram e estão querendo fazer parte dessa construção. Alguns daqui a 10 anos vão olhar e vão falar assim: cara, não é que aconteceu mesmo? Existem 3 tipos de pessoas, eu já falei sobre isso aqui: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Tem muita gente que prefere hibernar no tempo e daqui a 10 anos vai olhar e vai falar: uau, amigos que estavam no mesmo lugar que eu avançaram, igrejas que estavam no mesmo lugar que eu avançaram, ministérios que estavam no mesmo lugar que eu avançaram. Por quê? Porque alguém escolheu que não vai ser um espectador da história, mas vai ser alguém que vai fazer história. Toda revolução parte de uma visão. Deus te deu uma visão sobre o teu negócio, é por isso que você começou. Deus te deu uma visão para você vir para a América, é por isso que você largou o conforto do Brasil para poder começar do zero aqui. Deus te deu uma visão sobre a tua esposa e provavelmente ela deu uma visão sobre você, por isso que ela casou com você, irmão. E vamos ser sinceros, tem mulheres que devem ter tido uma visão, porque não faz sentido a escolha que fizeram. Irmã, você deve ter muita visão, porque o que você viu ninguém conseguiu ver aí. Algum esposo apaixonado por uma mulher visionária. Vamos ser sinceros. A Kezinha até brinca. Tem pessoas que mandam mensagem e falam: pastor, você é uma benção. Aí a Kezinha fala: mas eles não te conheceram quando eu te conheci. É fácil falar quando os frutos são visíveis, tocáveis, acessíveis. Difícil é quando você só vê uma semente, você só vê potencial. Toda visão que Deus te dá é um potencial. Irmão, olha para mim, eu creio com plena convicção que a galeria dos heróis da fé poderia ser 5 vezes maior do que ela é. A galeria dos heróis da fé não fala, cara, isso é muito forte, pega essa chave. A galeria dos heróis da fé não fala a respeito do número de homens que Deus chamou, fala a respeito do número de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. O que é a galeria dos heróis da fé? É o número de homens chamados por Deus? Não, irmão, a galeria dos heróis da fé é o número de homens que corresponderam ao chamado de Deus. Você sabia que antes de Abraão ser chamado, o pai dele foi? Deus chamou o pai de Abraão antes de chamar Abraão, mas o pai de Abraão não se moveu, então Deus consultou a tenda do lado. Eu creio que Deus chamou outros pastores brasileiros para viverem parte do que a gente está vivendo, mas alguns não entenderam, e o que eu quero o tempo inteiro é dizer para ele: pai, me perdoa, eu não estou pronto, eu sou vulnerável, eu sou improvável, mas se você quiser me usar, eu estou aqui.
Se alguns passaram bastão, eu quero pegar. Se alguns não entenderam a visão, eu quero entender. Eu só quero fazer parte daquilo que o Senhor tem. Por quê? Porque Deus tem uma visão que é geográfica e Deus também tem uma visão que é geracional. Pega essa chave, irmão. Então Deus tem uma visão para a Flórida, Deus tem uma visão para Miami, Deus tem uma visão para Little Haiti, mas Deus também tem uma visão geracional. É por isso que uma igreja toca local, mas também se move no global. É por isso que alguém que mora em Wynwood está sendo tocado, é alguém que mora em Londres também. É por isso que tem alguém na Lituânia, Polônia, Escócia, Holanda, Suíça, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Mônaco. Tem alguém na ilha de Mônaco assistindo essa mensagem, mas também tem alguém que mora na Brickell. Então entende isso, uma igreja local com um impacto global, uma igreja local com uma visão global. Porque o que Deus tem não se resume à Flórida, ou a uma cidade, ou a um bairro. Deus tem uma aliança com uma geração. Vocês estão comigo? Quando você recebe uma visão, irmão, entende isso. Você não está pronto para ela. Sabe outra característica incrível da visão? É que a visão é o que dá propósito à sua dor. Pega essa chave, irmão. A visão é o que dá propósito à sua dor. Pastor, eu não entendi. Seja mais claro, eu vou ser mais claro. Há 8 anos atrás, Kezinha estava grávida da Cecília. Já falei sobre isso 1000 vezes. Ela teve bipolaridade gestacional. Então, quando ela tinha 6 meses de gestação, ela não via mais as coisas como elas eram. Ela via as coisas segundo a bipolaridade dizia para ela que as coisas eram. Então, eu lembro que quando a Kezinha começou a ter alguns delírios, teve um dia que eu chorei. E aquilo gerou um surto na Kezinha. Ela achou que alguma coisa estava acontecendo, que estava todo mundo mentindo para ela. Ela começou a achar que estava tudo desmoronando. E eu entendi naquele dia que eu não podia mais chorar na presença da Kezinha. Então, a partir daquele dia, do 6º mês até o 9º mês, eu tive que aprender a chorar sozinho. E quando você está chorando sozinho, com a primeira gestação da tua casa, com o primeiro filho a caminho, com a tua esposa passando por bipolaridade, a única coisa que traz propósito para a tua dor é uma visão, é você lembrar do que Deus te falou antes daquele gigante chegar. Então Deus te dá uma visão antes da batalha chegar, Deus te dá uma visão antes das lutas chegarem, Deus te dá uma visão antes do milagre chegar. Por quê? Porque Ele está te dizendo, filho, quando o dia mau chegar, lembra do que eu te falei, seja forte e corajoso, lembra do que eu te prometi. Então no dia mau eu lembrava da visão. Deus me deu uma palavra e isso que eu estou vivendo não se parece com a palavra que Ele me deu. Deus me mostrou algo e isso que eu estou vivendo não parece com o que Ele me mostrou. Então eu vou ressignificar a minha dor. A minha dor é só um processo, o meu milagre ainda vai chegar. Por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque nos esquecemos da visão, nos esquecemos das promessas, nos esquecemos das palavras. Às vezes a gente se esquece do porquê começou o que começou. Se você se esquecer do que você viu na tua esposa quando você casou, quando uma menina mais nova for uma opção, você abre mão de um propósito de aliança de vida eterna por causa de um prazer momentâneo. Por quê? Você se esqueceu do que brilhava nos teus olhos quando você via ela no início do namoro. Você se esqueceu dos sonhos que fizeram juntos lá no início. Um pastor que negocia o chamado, irmão, começa a pregar não mais por uma motivação genuína, mas está pregando por vaidade, ou por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. Não necessariamente esse cara não era apaixonado por Jesus, mas em algum momento ele se esqueceu da visão pela qual começou o ministério. Pregava com caixas de som no meio da praça, subia em meio de caixa de feira para pregar, fazia evangelismo nas ruas, e agora? Agora não tem mais alegria. Por quê? Porque se esqueceu da visão. E assim com todo empresário, é assim com todo imigrante, e assim com todo homem e mulher casado. Se nós não lembrarmos do porquê começamos a nossa jornada, a primeira crise vai fazer a gente parar no meio do caminho. Você está comigo? O processo, ele sempre é doloroso. Mas o que vai manter o teu coração alinhado é você trazer à tua memória o que te dá esperança. Tenha sempre uma visão. Por que você faz o que você faz? O que move o teu coração? Irmão, qual que é o teu projeto para 2021? Tem muita gente que, se a gente desse um papel agora e pedisse para você anotar os 5 pilares pelos quais você está trabalhando esses próximos 6 meses, você não sabe dizer. O problema nem sempre é a ausência de milagres. Às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque a gente não está visionando para que os milagres nos sirvam. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, irmão. Eu fiz no ano passado uma lista de 6 etapas da nossa igreja no Amazon. E aí uma pessoa da igreja, pastor, eu vou bancar as 5. Ele pagou as 5 etapas de expansão da igreja.
Aí eu compartilhei isso no domingo à noite, dei um testemunho. Um cara que eu conheci em Londres, inclusive, quando eu fui pregar lá. Um cara estava de passeio aqui em Miami, saiu para jantar depois do culto, falou: pastor, eu vi você falando que das 6 etapas, 5 foram pagas, e a sexta? Eu falei: a sexta ainda não. Ele falou: então a sexta é minha, eu pago. 2 meses passaram, 3, 4, 5. Nenhum milagre extravagante aconteceu em relação à parte financeira. E aí eu fui consultar Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Eu não parei de fazer, você que parou de visionar. Não foi Deus que limitou o avanço, foi a gente que limitou a visão. Todo milagre é uma resposta de Deus a uma visão que Ele te deu. Toda provisão é uma resposta de Deus a uma visão que Ele te deu. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Toda visão carrega provisão. Toda visão desperta milagres. Toda visão libera o sobrenatural. É por isso que as visões que Deus nos dá, elas precisam ser preservadas, porque a visão é a chave que libera o sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. Culto de Fort Lauderdale, quem estava lá sabe. Eu terminei o culto, eu reuni alguns voluntários. E eu pedi perdão, eu falei: eu quero pedir perdão, hoje eu não preguei como eu gostaria, eu não estava focado como eu gostaria, eu não estava cheio como eu gostaria. Eu entrei no carro, fui dirigindo para casa frustrado, eu falei: Deus, as famílias vieram, os voluntários vieram, a Tua presença veio, parece que só eu que não estava lá, eu queria que fosse diferente. Eu voltei quebrado para casa. Eu pego o telefone e tem a mensagem de um amigo. Aí ele falou: mano, assisti o culto, eu tenho certeza que Deus virou uma chave no teu ministério, na tua igreja a partir dessa noite. E eu vi você comentando sobre a van que a igreja precisa. Pode comprar que eu pago. E aí eu comecei a chorar no meio da estrada. Porque Deus me trouxe a memória. Se você continuar visionando, eu vou continuar fazendo. Continua visionando. A gente precisa de 2 vans. Uma para levar a Mobile Church e outra para levar o nosso streaming móvel. E a visão é: a gente vai ter um trailer e uma van que vai colocar tudo que precisa para fazer um culto em qualquer cidade que Deus levar a gente aqui na costa. E vai ter um estúdio móvel, como as emissoras de TV têm. A diferença é que ao invés de compartilhar notícias ruins, a gente vai espalhar esperança. E quem sabe, em algumas noites, a gente vai ter 100 pessoas no auditório pequeno, numa cidade qualquer. Mas Deus vai mudar a vida dessas 100 pessoas para sempre. E quem sabe de 20 mil outras famílias também. Então a gente não pode dizer que Deus parou de fazer, irmão. Se a gente parou de visionar, às vezes nos faltam milagres porque nos falta propósito. Às vezes nos faltam milagres porque nos faltam visão. Você está comigo? Diga amém. Jesus, eu só tenho mais 7 minutos para pregar. Misericórdia, deixa eu correr aqui. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Deixa eu correr aqui. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então que diremos, pois, diante dessas coisas? Declara-se com autoridade, irmão. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também, juntamente com ele, todas as demais coisas? No dia que você começar a achar que Deus não quer fazer por qualquer motivo, a religião vai falar: Deus não quer fazer porque você pecou, Deus não quer fazer porque você não pagou o dízimo, Deus não quer fazer, ou qualquer pensamento equivocado a respeito de quem Deus é. Lembra disso, a palavra está dizendo: se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu não vou ter prazer de fazer todas as demais coisas e de graça por você? Deus está dizendo: eu dei meu filho por você. Você acha que eu não tenho prazer de abrir uma porta de milagre para você? Eu dei o meu filho por você. Você acha que eu não tenho prazer de ver você prosperar? O problema é que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de Deus, irmão. Deus não está esperando o seu erro para te punir. Deus está esperando um passo de fé para te abraçar. Ele não está esperando como alguém que está numa corregedoria do céu, recebendo o relatório dos teus erros e punir quando você errar. Não, Ele é como um pai que está só esperando você dar o próximo passo de fé para te prosperar, irmão. Deus tem prazer em ver você prosperando.
Deus tem prazer em ver você avançando. Deus tem prazer em ver você crescendo, multiplicando, alargando as tendas. Só que você precisa visionar. Você está comigo ainda? Diga amém. Segunda parte que eu quero compartilhar é que toda revolução um dia nasceu de uma visão. E toda visão só é sustentada por fé. Você pode repetir isso comigo e diga: toda visão é sustentada por fé. Guarda isso, irmão. Deus vai te dar uma visão, mas é a fé que vai manter essa visão pulsando. Deus vai te dar uma visão, só que vão ter muitas coisas tentando parar você no meio do caminho. Vão ter amigos para te desencorajar, vão ter circunstâncias para te desanimar, vão ter cativeiros para tentar te parar, vão ter levantes para tentar te frear, mas o que vai manter a tua visão pulsando é a fé. Olha o que diz a palavra em Hebreus 11:1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. E embora ele esteja morto, pela fé a sua oferta fala até hoje. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que ele não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia trazido para si, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Olha para mim, irmão. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Pega essa chave. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Eu estava conversando com o Kezinho ontem de madrugada, o quanto que as emoções têm sabotado a nossa jornada de fé. Pega isso, olha para cá, não se distrai. E a Kezinha falou: amor, eu achava que você em alguns momentos era frio, mas eu estou começando a entender como que você funciona. Como que você consegue tirar a emoção de algumas decisões? Eu falei: amor, eu acredito que as nossas emoções fora de ordem que tem sabotado a nossa jornada de fé. Por quê? Pega isso, irmão. Porque a fé não deve ser emocional, a fé precisa ser racional. Uma fé racional, ela não finge que as realidades não existem, elas existem. Você só não vai se submeter a elas. Uma fé emocional fecha os olhos e acredita que algo bom vai acontecer. Por quê? Porque vai. Não, irmão, não é algo bom vai acontecer porque vai. Algo bom vai acontecer porque o meu Deus é bom. As portas vão se abrir porque Ele disse que se abririam. As coisas vão romper porque Ele declarou que romperiam. Coisas sobrenaturais vão acontecer porque Ele declarou que sinais e maravilhas me seguiriam. Uma fé racional esvazia de emoção qualquer decisão. Uma fé racional não olha para 2020, o ano da crise, e fala: cara, eu não sei o que vai acontecer no ano da crise. Não, uma fé racional olha para a crise e fala: Deus disse que faria a Isaque. E no ano da crise, no ano da seca, a Bíblia diz que Isaque semeou e ainda aquele ano colheu 100 vezes mais do que tudo que havia semeado. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E fez com que ele prosperasse de tal forma que não tinha mais onde guardar a sua prosperidade. Deus disse para Pedro: vem, me segue e eu te farei pescador de homens. E ele se tornou um apóstolo da nova aliança, da igreja primitiva. Irmão, no ano da crise, ano passado, eu olhei para a crise, mas eu olhei para a promessa.
Eu falei, as minhas emoções dizem, esse ano vai ser caótico, mas a minha fé diz, vamos romper no meio do caos. Os frutos que a gente está colhendo hoje, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque a gente é mais crente do que ninguém, é só porque a gente tirou a emoção do meio do caos e continuou olhando para a visão que Deus deu. Deus disse que faria, então certamente Ele vai fazer. Deus disse que daria, então certamente Ele vai nos dar. Deus disse que abriria, então certamente Ele vai abrir. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar. Deus disse que multiplicaria, então certamente Ele vai multiplicar. Deus disse que me abençoaria, então eu já sou abençoado. Deus disse que me livraria, então livramentos me seguirão, me cercarão. Se você reparar, 90% de toda oração que eu faço, todo culto, nada mais são do que liberações de passagens e versículos da Bíblia. Se você fechar os seus olhos e começar a liberar o que Deus já disse a teu respeito, é impossível você desistir no dia mal. Você vai começar a experimentar uma fé inabalável. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em meu favor, quem impedirá o seu agir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de cumprir? Acaso Deus promete algo e deixa de agir? A palavra de Deus diz, olha, que se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra de Deus me diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele é o meu bom pastor, no dia mau Ele me mantém protegido, Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que sequer tropece em pedra alguma. E mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. Ele me faz passear em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O Senhor me deu por herança. Eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou salvo, livre de todo mal, inculpável, livre de qualquer condenação. O único que não cometeu pecado se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Irmão, a palavra está o tempo inteiro dizendo quem você é. Você é livre para prosperar, você é livre para avançar. O que a gente precisa fazer? Trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A fé não é emocional, irmão. A fé não é emocional. A fé não é um arrepio. A fé não é sentir Deus num dia de culto acalorado. A fé é racional. É se levantar quando tem mensagem dizendo a notícia que você não queria que chegasse, chegou. Eu não sou a minha crise. Eu não sou o meu tropeço. Eu não sou o meu problema. André, mas a minha empresa faliu. Eu não sou a minha falência. O meu negócio fechou. Eu não sou o do ano de 2020. Deus não tem para mim a promessa para um ano. Deus tem para mim promessas de vida eterna. Minha história não é uma foto, minha história é um filme. Se eu tivesse parado 8 anos atrás, qual que era a minha foto? Um cara chorando sozinho dentro do banheiro com uma esposa bipolar. Se você olha 8 anos depois, qual que é a minha foto? Pai de 2 filhos pregando para 7.000 famílias em torno das nações. Se você olhasse há 5 anos atrás, qual era a minha foto? Vai 5 anos atrás no meu Instagram, irmão. Vai lá, pega o meu feed. Porque a gente vê os frutos, mas nem sempre vê a semeadura. Vai 5 anos atrás no meu feed. Você vai me ver num leito de hospital, com um catéter profundo na minha jugular, meu coração com endocardite bacteriana aguda. 5 anos depois, irmão, ministrando cura. Se eu tivesse parado 8 anos atrás, chorando sozinho com uma esposa bipolar. Se eu tivesse parado 5 anos atrás, entubado num leito de CTI, 35 dias. Se eu tivesse parado o ano passado, uma igreja recém-nascida, fechada no meio da crise. Se eu tivesse parado, irmão. Ontem a gente teve uma gravação aqui, o Marcos Mion. Olha que louco isso. Uma produtora de Los Angeles, contratada pela NBA para fazer um comercial, alugou a nossa igreja e o garoto propaganda era o Marcos Mion. Aí ele mandou um áudio e falou: irmão, não estou acreditando. Vim fazer o comercial, quando o carro da produtora parou, é a tua igreja, irmão. Eu estou na tua igreja. Eu falei, mano, que loucura. E aí aquilo ali começou, eu parei para meditar no que Deus está fazendo. Eu falei, Deus, olha que loucura.
Ano passado, a Orquestra Sinfônica de Miami fez um evento aqui. A Microsoft usou a nossa igreja para transmitir com um maestro regendo da Grécia. Esse ano a NBA alugou o nosso espaço para fazer um comercial. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar num ponto. Eu falei com meu amigo ontem, eu estava ontem muito quebrantado. Eu falei, Pedro, 5 anos atrás, se Deus não tivesse me poupado, quantas coisas eu teria deixado de ver, cara. Mano, olha esse cinema, um cinema lotado, 240 pessoas numa noite de chuva, mano. Olha o que Deus está fazendo na igreja, mano. Olha quantos testemunhos, mano. Olha quantos milagres. Olha quanta gente, olha quanto mover. Há 5 anos atrás, se Deus não tivesse me poupado, quantas coisas eu teria deixado de ver. Eu estou compartilhando isso com você, irmão, porque se você parasse esse ano, quantas coisas você deixaria de experimentar? Eu quero te fazer um convite, irmão. Tempos de crise são tempos de aceleração. Tempos de dúvida são tempos de aceleração. Tempos de medo são tempos de aceleração. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Tudo que você precisa fazer é ter uma visão e sustentá-la por fé. Tudo que você precisa fazer é trazer à tua memória o que Deus te disse, as promessas que Deus te fez e sustentá-las por fé. No ano da crise, nascemos. No ano do caos, avançamos. No ano do medo, prosperamos. No ano da falta, nos multiplicamos. No ano em que tudo dizia que não ia acontecer, Deus disse, eu prometi, certamente vou fazer. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, essa manhã? A fé, ela não é emocional. A gente olha para a história de Pedro e a gente vê Pedro andando sobre as águas. A gente acha incrível isso. Pedro andou sobre as águas. Mas o maior milagre de Pedro não foi vencer a gravidade. O maior milagre de Pedro foi vencer a incredulidade. A gente olha para Davi e a gente acha incrível Davi matar um gigante. O maior milagre de Davi não foi matar aquele gigante. Foi crer que quando lançasse a pedra, Deus mataria por ele. Pega essa chave, irmão, estou terminando aqui. A gente olha para o milagre do mar se abrindo, a gente acha, uau, Deus abriu o mar. O maior milagre não foi Deus abrir o mar, foi o povo ir até o mar, mesmo com milhares de soldados atrás de si, sabendo que quando chegar lá, Deus vai fazer o sobrenatural. A gente olha para as muralhas de Jericó caindo, o maior milagre não foi Deus derrubá-las, o maior milagre foi o povo crer que na 7ª volta Deus faria algo ali. Olha para mim, irmão. O teu problema não é a dívida. O teu problema é a falta de fé de que Deus provê sobre você. O teu problema não é a crise no casamento. A gente tem que ressignificar quem são os nossos verdadeiros gigantes. O teu problema não é a crise no teu casamento. O teu problema é não confiar de que Deus vai sustentar a tua família de pé e a aliança que Ele fez. O homem não separa. O teu problema não é depender da imigração para uma resposta. O teu problema é se você começar a duvidar que o Deus que te trouxe até aqui vai te manter aqui. A gente acha que os nossos problemas são naturais. Meu problema não é o dólar, não é a cotação, não é a geografia, não é o lugar. O meu único problema é se em algum momento eu parar de confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi, eu pensei. Se isso não é um problema para você, seja bem-vindo aos melhores dias da tua vida. Você vai romper todos os dias. Você está comigo? Você pode ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus? Fica de pé no teu lugar. Deixa eu liberar algo sobre você. Josué 1:9 diz, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Provérbios 28:1, eu sou apaixonado por essa passagem, ela diz, os ímpios, eles fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como leões. E eu quero orar nessa manhã para que venha sobre nós essa porção de ousadia.
Para a gente entender que a visão que Deus nos deu é tudo que a gente precisa e como ela vai se cumprir, por fé. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Hebreus 11, 29 diz: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-los, quando tentaram pará-los, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com aqueles que haviam sido desobedientes. O que direi então? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, de todos os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Eles fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga todos os exércitos estrangeiros. Levanta suas mãos em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!